Paz do Senhor, classe Manaim. Hoje a aula é comigo e a gente vai falar sobre Joás e Joiada. Antes da gente iniciar, de fato, o tema, a gente vai relembrar um pouco para que a gente possa entender melhor o contexto, tá? Nesse momento a gente vai recapitular um pouco sobre as tribos de Israel. Lembra que as tribos foram divididas, né, em dois grupos. A casa de Israel, ou Reino do Norte, ou casa de Judá, ou Reino do Sul. O Joás, ele foi rei no Reino do Sul, ou Casa de Judá, beleza? Lembra que Josafá também foi rei da Casa de Judá, ou do Reino do Sul. Josafá, ele fez aliança com Acabe, certo? Acabe era do Reino do Norte, ou da Casa de Israel, tá? Josafá, do Reino do Sul, ou da Casa de Judá. Josafá pegou seu filho Jeorão e casou com a filha de Acabe, Atalia. E aí unificaram, né, por alguns anos aí o reino, fazendo uma dinastia, certo? O que aconteceu? Atalia e Jeorão tiveram um filho chamado Acasias. E Acasias foi rei também da parte do sul, do Reino do Sul, a casa de Judá, e Acasias teve um filho chamado Joás, que também, como eu falei no início, também foi rei aí do Reino do Sul, ou casa de Judá. Beleza até aí, né? Vamos avançar um pouquinho para a questão do Templo de Jerusalém, para que vocês possam entender alguns conceitos que a gente vai falar depois. Bom, o templo ele foi construído 1000 anos antes de Cristo. Lembra que antes de Cristo o tempo ele é contado de forma decrescente, ou seja, faltava 1000 anos para Cristo chegar. Né? Exemplo, falta 500 anos, falta 2 anos para Cristo chegar. Depois que Cristo chega, o tempo zera e aí começa uma nova contagem de forma crescente. Ano 1, ano 2, anos 2000, 2001, né? 2020, 2021, enfim. Vai crescendo, mas antes de Cristo ele ia diminuindo, porque era a contagem para Cristo chegar, entendeu? Pronto, beleza. Faltava aí 1000 anos para Cristo chegar à Terra, né? Ele ainda não havia nascido, né? De Maria, enfim, toda aquela história. E aí lá em 586 anos, ou seja, deu aí quase 500 anos aproximadamente, né? Do templo lá com todo o seu esplendor e glória, né? Mas aí chegou o tempo de Nabucodonosor, onde ele destruiu o templo. Justamente aquela história, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram, né, levados, exilados para a Babilônia, enfim. Passaram 70 anos lá, né, na Babilônia. Depois, no reinado de Ciro, ele liberou quem quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar. E Zorobabel, ele era como se fosse um líder, né, um chefe, um governante ali dos judeus, governador dos judeus. E aí ele voltou para a cidade de Jerusalém, reconstruiu o templo. Só que ele só reconstruiu o templo, ele não restaurou, né, os judeus espiritualmente falando, nem restaurou a cidade ficou como se fosse uma cidade fantasma. Né? Só o templo lá erguido, mas sem proteção, sem o povo estar adorando a Deus, né? Enfim, estava uma cidade abandonada. 58 anos depois que Zorobabel reconstruiu o templo, veio Esdras. Esdras veio e restaurou a espiritualidade daquele povo, né? Reacendeu a chama, né? Começou a ler a Torá, que era a lei, nas praças, e aí o povo voltou, né, ao primeiro amor, digamos assim. Depois que Esdras faz isso, conta-se aí aproximadamente 13 anos para que Neemias também voltasse, né, e reconstruísse o muro de Jerusalém, né? E aí ficou tudo restaurado, tudo certinho, ok. Porém, o templo foi destruído novamente 63 anos antes de Cristo, bem pertinho ali, ó. Praticamente uma geração da gente, né? Geralmente a gente vive 60, 70, né? 63 anos para Cristo chegar na Terra, né? E o templo foi destruído novamente, né? Infelizmente, por Antíoco IV Epifânio, né? E Pompeu. Eles pegaram e colocaram imagens, né, de idolatria dentro do templo, profanando o templo, e depois, né, realmente conseguiram destruir tudo ali novamente, né? Só que
Depois dessa segunda destruição, Deus não deu mais visão aos judeus para que fizessem novamente, né? Tipo, acabou ali. Né? A reconstrução seria com Jesus, né? Porque já havia sido profetizado que Jesus viria, né? E restauraria tudo, enfim. Só que 19 anos antes de Cristo, bem pertinho ali de Cristo chegar, Herodes tem uma grande ideia de reconstruir o templo. Porém, ele não fez isso em devoção a Deus, é porque ele queria ficar bem com o povo judeu. Ele era gentio. Mas não era uma direção de Deus, né? Mas ele quis fazer e ele fez, e cobriu o templo com ouro, né? Com toda a pompa. Foi justamente esse templo que Jesus conheceu. Jesus não conheceu o templo de Salomão e nem viu o templo de Zorobabel. Ele viu o templo que Herodes, né, construiu. Por isso que ele diz, um dos seus discípulos pergunta, o senhor não vê essas pedras, não sei o quê? Aí Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí o pessoal fica sem entender, né, toda aquela questão, né, se você ainda não conhece essa história, vai lá no Novo Testamento, deveria conhecer, né, vamos lá ler um pouquinho, pra gente entender melhor todo o contexto, porque o Antigo e o Novo são totalmente interligados. Aí, beleza. Depois de 40 anos que Jesus diz isso, que não vai ficar pedra sobre pedra, né, um príncipe chamado Tito acaba destruindo, né, o templo que Herodes fez. Então, o templo foi destruído aí 3 vezes. E aí, lembra do Muro das Lamentações, que às vezes a gente escuta? Pronto, Tito deixou apenas o Muro das Lamentações para que se lembrassem do dia da destruição do Templo de Jerusalém. Veja só, que bonzinho. Pronto, entendemos essa questão do templo. Vamos relembrar aqui. Josafá fez aliança com Acabe, né? E aí o filho de Acabe, Jeorão e Atalia tiveram um filho chamado Acasias, né? Porém, Atalia ela fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, ela aconselhou mal seu marido Jeorão e ele fez o que era mal. Aí ele acabou morrendo. E aconselhou mal o seu próprio filho, Acasias, e ele também acabou morrendo. Né? Lá no versículo 2 Crônicas 22:11 conta um pouco sobre isso. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto no fundo do templo e escondeu tia Atalia. Ou seja, a Atalia era a avó de Joás. Só que ela teve a brilhante ideia, depois da morte do seu marido, da morte do seu filho, Acasias, ela queria ser rainha. Né? E ela foi a primeira e única mulher a reinar nas tribos de Israel. Só que para que ela reinasse, ela teve que matar toda a descendência para que não houvesse mais ninguém capaz de reinar, a não ser ela. E foi o que aconteceu. Porém, né, a tia desse menino, como ela de forma nenhuma iria ser rainha um dia, Atalia não se preocupou em matá-la. Né? Apesar de ser ali da família, ela não precisou ser morta, porque ela nunca iria herdar o trono, né? Nunca iria entrar na fila para herdar o trono. Então, ela pegou, né, o seu sobrinho e escondeu no fundo do templo até que ele tivesse 7 anos, como diz lá segundo as Crônicas 24, 1 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, né, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E agora a gente vai entrar realmente no contexto, né, da história. Enquanto Joás estava ali sendo aconselhado por Joiada, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, como a gente leu no versículo, certo? Como a sua avó tinha profanado o templo, né? Tinha destruído. Lembra que não é a destruição de fato, né? Toda a destruição do templo, né? A gente já falou sobre as 3 destruições do templo que não foi feito por essa mulher, né? Ela ali acabou inserindo idolatria. Talvez ela tenha construído alguns prédios que não foi da vontade de Deus, porque lembra, né? Lê lá na palavra do Antigo Testamento, Deus deixou tudo estruturado. Olha, faz de tal tamanho, de tal material, desse jeito, né? Deus deixou tudo ali bem especificado. E não era para colocar nem mais nem menos do que Deus tinha pedido.
Talvez a Thalia tinha ali, sei lá, colocado outras imagens, né, construído outras coisas que não era da vontade de Deus. Então, Joás, ele quis reparar, né, tudo aquilo que a sua avó tinha feito. Então, ele, segundo as Crônicas 24:5, né, reuniu os sacerdotes e levitas e disse-lhes: sai pelas cidades de Judá, levantai dinheiro de todo o povo de Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano e vos apressai nesse negócio, né? Só que aí eles não se apressaram, os levitas não se apressaram. Aí Joás, ele teve uma brilhante ideia de falar assim: beleza, já que os levitas não foram atrás do dinheiro, eu vou criar um gasofilático, né? Quem já foi na sede já viu, né? É um quadrado de madeira, né, com uma abertura para a gente colocar o dízimo e oferta. Pronto. Quem instituiu isso aí foi Joás, né? A ideia foi dele. Ele pegou, colocou 2 na porta do templo e todo mundo que passasse ou quisesse ia lá e depositava ali os seus valores, certo? Então foi dessa forma que ele conseguiu reparar todo o templo, né? E também reparar os utensílios. Foi tanto dinheiro que deu para fazer até mais coisas, né? Isso aí foi no período da instrução, né? Que ele ainda estava ali com Joiada. E Joiada, né? Só um estalo aqui. Joiada era marido de Jeosseba, marido de sua tia, que o escondeu lá no fundo do templo. Pronto. Infelizmente chega aí o tempo de Joiada e ele acaba morrendo. A palavra diz que ele morre farto de dias, ou seja, já estava pedindo para morrer, já tinha vivido tudo que tinha para viver, estava tudo certo. Ele foi enterrado, né, na cidade de Davi, junto com os reis, porque ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Ele fez o que era bom ao povo de Israel. Ele fez o que era bom ao templo, né, de Deus. Então, ele teve honra, apesar de não ser rei, ele era apenas o conselheiro de Joás, mas ele teve honra de rei, porque ele aconselhou bem, né, o menino Joás, certo? Após a morte dele, os outros príncipes de Judá se chegaram a Joás, tipo, meu rei, eu estou aqui para o que der e vier, né? E aí Joás caiu nessa conversinha, e os reis, os príncipes ali, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor e acabaram influenciando Joás a fazer também. E aquele tempo que ele passou reparando o que a sua avó Thalia tinha feito, ele acabou fazendo a mesma coisa. Só foi Joiada morrer que ele acabou fazendo a mesma coisa, colocando imagens, adorando, enfim, profanando o templo. Só que Joiada tinha tido um filho chamado Zacarias, e esse filho era profeta. Quando Joás começou a fazer o que era mal, Zacarias, como profeta, se levantou, foi lá até Joás e disse: olha, você está fazendo o que é mal, e por isso o Senhor vai se apartar de você. Joás ficou com tanta raiva que não pensou no que o pai de Zacarias tinha feito por ele, né? E de toda a glória que ele só obteve por conta de Joiada, por conta dos conselhos de Joiada. O que é que ele fez? Mandou apedrejar Zacarias no pátio ali do templo, né? Profanando novamente o templo, porque não podia se fazer isso, né? Aos arredores, nem dentro do templo. E também ele não se lembrou, né? Ele foi ingrato e impiedoso, né? Ele não se lembrou de todo o bem que Joiada tinha feito ali ao pai de Zacarias, né? O que Joiada tinha feito ao próprio Joás, certo? Mas tudo na vida tem volta, né? Logo depois de 1 ano, o rei da Síria começou a fazer guerra com Joás. Do nada, né? Do nada. Ele começou a querer fazer guerra. Enfim, o exército de Joás era muito maior do que o da Síria. Porém, o Senhor permitiu que Joás perdesse essa guerra, né? E aí ele ficou muito ferido, né? Ferido de guerra, e voltou para sua casa, né? Estava lá no seu leito, muito ferido, mas ainda estava vivo. Aí o que o pessoal disse? Segundo as Crônicas 24:25. E quando os sírios se retiraram, deixaram gravemente ferido. Então os seus servos conspiraram contra ele,
por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, ou seja, por conta de Zacarias, e o feriram na sua cama, e ele morreu. Então, a mesma coisa que tinham feito com Zacarias, tinham conspirado contra Zacarias, também conspiraram contra Joás, né? Foi a mesma situação. Ele foi enterrado, Joás foi enterrado na cidade de Davi, porém ele não teve honra de rei. Engraçado que Joiada teve honra de rei, porque ele fez o que era bom, mas Joás, que era de fato rei, não teve honra de rei. Ele só foi enterrado na cidade de Davi, né, onde estavam ali os patriarcas, mas ele não teve honra, né, do seu... Não é caixão o nome, né? Mas do seu túmulo, né? Não foi ali próximo dos grandes reis. Bom, agora a gente vai para a reflexão, né, para a nossa vida. Primeiro, a gente pode observar a questão da lei da semeadura, né, das alianças que a gente faz. Veja, essa história começou com Josafá, Jeorão, Acasias e Joás. 4 gerações, né, foram praticamente destruídas por conta de uma má aliança que Josafá fez com Acabe e Jezabel. Né? Então, assim, vamos ter cuidado nas alianças que nós fazemos, porque disso pode depender toda a nossa descendência, certo? Então, assim, vamos ficar alerta, né? Não é brincadeira, a vida é leve, é alegre com Jesus fazendo a vontade dele, mas a gente também pode estragar a nossa vida num piscar de olhos, tá? A segunda coisa, a questão da gratidão, né? Joás, a palavra diz assim, ele não se lembrou de Joiada quando mandou matar Zacarias. Ele não se lembrou. Por isso que ele foi ingrato e impiedoso, porque ele simplesmente não se lembrou, certo? A terceira coisa, a identidade. Né? Joiada, ele está simbolizando um líder na sua vida, uma autoridade espiritual, uma autoridade ali da sua casa, enfim. Quando Joiada morre, a pessoa Joás acabou se desviando. E não pode ser assim, né? O seu líder ele pode se desviar, ele pode morrer, ele pode ir para o outro lado do mundo, né? Fazer missões ou fazer o que ele quiser, né? E não é por isso, né, que você vai tomar os caminhos errados, né? Voltar aos caminhos errados. Ou começar um caminho errado, né? A sua conduta não pode depender da outra pessoa. A palavra diz que a gente deve reter o que é bom. Né? E depois, se a pessoa errou, se deixou de errar, aí já é com ela e Deus, e você vai seguir a sua vida, né? Fazendo o que é reto perante os olhos do Senhor. Mas se você não tem ninguém para lhe aconselhar, existe uma coisa chamada Bíblia Sagrada, que ajuda bastante, tá certo? Então fica aí essas 3 reflexões, né? A questão da lei da semeadura, a questão da gratidão e a questão da identidade, beleza? A gente se fala no grupo.